Obrigada, professor Luiz Pinguelli. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É um tema que, para mim, é difícil um pouco, porque ciência e arte abrem uma amplitude enorme de possibilidades. Eu não me julgo nem um intelectual, nem um filósofo, que eu sou realmente um professor, e um professor de uma escola de engenharia. E a primeira coisa que eu pensei foram pessoas que eu conheci, com quem eu convivi, uma artista que usou muito a ciência e se interessou por isso, que é a Faiga Ostrauer. Ela fazia lindas figuras com fractais, com base em figuras de computador naturalmente elaboradas e muito bonitas. E eu pude convidá-la muitas vezes para ir ao FRJ sobre esse assunto. O outro é uma outra personalidade, ao contrário, um físico. Mas um físico se interessava muito sobre artes plásticas, particularmente, que é o Mário Schemberg, um físico de São Paulo, mas que passou pelo Rio, pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e foi atingido pela ditadura, afastado da universidade, afastado do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, pelo aqueles atos institucionais horrorosos que ocorreram. E o Mário também me lembra isso. Fui secretário da Sociedade Brasileira de Física quando ele foi presidente. Convivi muito com ele. Participamos do debate do acordo nuclear do Brasil com a Alemanha, assunto que agora é momentoso, que estão prendendo hoje o presidente da companhia nuclear aqui do Brasil, né? Todos lemos no jornal ontem. E não tenho nenhuma acusação formal a ninguém, apenas a curiosidade. Esse prédio também me assusta e me atrai. Há uma relação ambígua, porque, de um lado, ele é lindíssimo e é admirável que se mantenha dedicado à cultura, não é? E tão bem conservado. Mas, ao entrar no elevador, particularmente, ao entrar nessas salas, eu me lembrei um pouco da minha infância. Meu pai era alfaiate e tinha muitos fregueses aqui no Banco do Brasil, sediado aqui, e o Banco do Brasil, o funcionário do Banco do Brasil, naquela época, era muito valorizado. Era uma função importante. E entrar aqui nesse local me deu essa lembrança, que eu tinha vindo, não particularmente na parte pública, não é que a gente é imediatamente contaminado, contagiado pela multidão presente lá embaixo, mas particularmente nessas salas aqui mais retiradas. Mas, voltando ao assunto, que, afinal de contas, eu tenho que entrar nele, a primeira coisa que eu acho que junta ciência e arte é a criação. E, para isso, é preciso falar um pouco da ciência. Arte é criação. É uma atividade criativa que vem das pessoas, da cabeça das pessoas, vem da sociedade captada pelas pessoas e procura também atingir a sensibilidade das pessoas. A ciência é também uma criação. Aí eu preciso desconstruir a ideia que se tem de ciência em geral, que é algo empírico. Particularmente, o cientista social, inclusive, xinga os cientistas de positivista, criando uma grande confusão, que positivista é uma corrente filosófica do século XIX. Ao pé da letra é isso, embora possa se dar outras conotações. Mas, frequentemente, o cientista social chama de positivista quem faz conta. Fez conta, tem equação, é positivista. E é positivista no sentido de malvado. Um positivista é uma coisa malvada. Isso é um equívoco imenso,
positivista se opõe aos realistas, que acreditam que a ciência trate da realidade. E os positivistas abdicam disso e admitem que a ciência simplesmente representa a realidade e não atinge. São influenciados lá pelo Kant do século XVIII, que disse uma frase mais ou menos assim: a realidade em si é inatingível. E o que a ciência faz é lidar com o fenômeno. Mas o Kant foi muito além disso. O próprio livro da Crítica da Razão Pura, ele estabelece os limites da razão. Usa a razão para estabelecer os seus limites. Muito simplesmente, com antinomias, onde ele prova uma coisa, depois prova o contrário dela, usando a mesma razão. A razão prova uma coisa e também prova o contrário dela, a gente não sabe o certo e o errado. Então, é muito acima da ideia dos positivistas assumiram, que a ciência é apenas para representar fenômenos, fazer medições, aplicações. E, no fundo, a ciência é uma invenção. A ideia que a ciência puramente empírica, que, aliás, era a ideia dos positivistas do século XIX, a ciência tem que partir da observação. Por isso, eles eram antiatomistas. Os positivistas do século XIX eram contra a ideia do átomo, já que o átomo não se vê, não se mede. Naquele tempo, hoje é diferente. Mas o fato é que a ciência é inventada. A ciência é criada. A gente fura a barreira do fenômeno e atinge a realidade por criação. O impressionante, entretanto, e aqui eu discordo de correntes contemporâneas do pós-modernismo epistemológico, o construtivismo, o interessante é que a ciência acerta. Inventa uma realidade que depois aparece. Isso é que é o fantástico. Por exemplo, para nossa desgraça, a bomba nuclear explode. Não é uma invenção pura, é uma invenção que existe. É claro que é cheio de invenções puras na ciência, mas elas têm que estar alicerçadas num solo de realidade. Tem que haver uma realidade. Essa realidade só é atingida, entretanto, pela invenção. E aí vem o mistério da ciência, como existe o mistério da arte. Porque uma coisa é tão linda, consensualmente linda, ou para alguns tão linda, e as outras são, infelizmente, feias. Para todos. Eu, por exemplo, se fizer um quadro, todos serão consensualmente de acordo que ele será horroroso. Outra pessoa fará um quadro, até com mais facilidade, e todos vão achar bonito, porque é bonito. Então, há um mistério da arte, é um mistério da ciência. Alguns acertam, outros erram. Eu peguei umas citações aí, mas eu acho que vira uma chatice danada e tem que falar assim, olhando para trás. E uma delas é do Einstein, figura maior do século XX na ciência, na física, particularmente. E ele diz mais ou menos uma coisa assim: a ciência ela é praticada com paixão. Se não for praticada com paixão, não é uma boa ciência. Do mesmo modo que as crianças querem saber, querem aprender, o cientista continua com essa vontade, que a maioria das pessoas perdem. Essa vontade de descobrir, de tentar isso ou tentar aquilo, sem saber bem para quê, como as crianças. Então, é esse espírito que tem a criança e tem o artista, de querer fazer, querer que aquilo que faça seja contemplado e julgado e que seja sensibilizadas as pessoas por ela. Então, eu acho que há uma afinidade entre ciência, desde que a gente entenda a ciência da maneira que eu estou tentando aqui descrever, como criação, como invenção livre da mente humana. Não é tão livre porque ela tem que ser testada.
e a ciência é testada, é aplicada. Mas o momento criador é um momento de atividade da mente humana, que, com liberdade, sem os grilhões do empirismo, em onde eu tenho que fazer algo que aqui está a indicação do que eu tenho que fazer, o problema que eu tenho que resolver. Não é bem assim. Não interessa que problema. O problema é eu que vou botar, e assim os grandes físicos procederam. Infelizmente, não é essa a prática geral. Eu até trouxe um livro de uma viagem que eu cheguei do Canadá no domingo. Eu trouxe um livro lá que tem uma narrativa muito interessante, mostrando a diferença de atitude dos fundadores da física do século XX, restrito ao século XX, poderia tratar de outras pessoas importantes da física, mas no século XX houve um grande debate filosófico, principalmente em torno da mecânica quântica, que envolveu nomes como o próprio Einstein, que foi um dos precursores da mecânica quântica, além de ter sido o criador da teoria da relatividade moderna, mas, além do Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, as pessoas todas diziam lá, esse tal livro que eu trouxe e vim lendo pelo avião, eram interessadíssimos por arte, sabiam de cor poesias clássicas, eram profundamente cultos e preocupados com grandes problemas da física. Isso não significa apenas para o bem, não. Eles foram os que levaram a bomba nuclear. O que não é o bem, é o mal. É uma outra história. Mas eles praticavam a física com uma intensidade, uma visão filosófica. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, e particularmente a Guerra Fria, particularmente os Estados Unidos, criaram uma prática muito pragmática da física, em que o que interessa é calcular. O que interessa é saber a corrente elétrica num transistor usando a mecânica quântica, ou saber qual a quantidade de radioatividade que vai vir de uma certa reação nuclear. Calculem, não perguntem o porquê estão calculando. A mecânica quântica até hoje é um mistério. Não se entende bem que diabo é aquilo. Funciona, mas havia uma polêmica imensa. Paradoxalmente, o Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa de sua contribuição à mecânica quântica, da qual ele discordou profundamente. Não da contribuição dele. Ele inventou o fóton. Ele inventou o fóton, que é partículas de luz, que é uma contradição, inclusive, partículas de luz, mas, enfim, filosoficamente não havia novidade. O próprio Newton imaginava que a luz fosse constituída de partículas. Mas, no século XX, o Einstein fez uma contribuição científica inventando o fóton para resolver o problema do chamado efeito fotoelétrico. E o Einstein, paradoxalmente, ganhou o prêmio Nobel dele por causa disso, embora ele discordou da mecânica quântica, da maneira que ela foi desenvolvida, com a famosa frase dele, Deus não joga dados, e a mecânica quântica é probabilística. As partículas da mecânica quântica podem ir para um lado ou para o outro, são caprichosas. Elas não obedecem, estrito sensu, às equações. Obedecem até certo ponto, mas as equações têm limitações enormes. Então, o Einstein foi um dos polemizadores com a mecânica quântica, brigou particularmente com um físico importante chamado Niels Bohr, que era o grande patrocinador, embora não fosse da autoria dele, a interpretação estatística da mecânica quântica foi da autoria de um outro chamado um nome quase igual, chamado Max Born, não com H e sim com N. Mas o Einstein não concordou, e nem o Schrödinger, que era o autor da principal equação da mecânica quântica. E passaram a vida brigando contra essa interpretação, que está nos livros,
que se estuda sem saber por quê. Tem um epistemólogo que alguns consideram mais sociólogo que epistemólogo, chamado Thomas Kuhn, que colocou uma coisa interessante, que a ciência, que todos imaginam a busca de novas fronteiras, essa minha visão, inclusive, da criação na ciência, mas ele falou que a grande parte da ciência é uma grande rotina, dentro de paradigmas bem estabelecidos, particularmente das ciências da natureza. Nas ciências sociais, as escolas conflitantes brigam umas com as outras. Por exemplo, na economia havia os marxistas, havia os liberais. Hoje, praticamente só há os liberais, infelizmente, para a economia. Mas, nas ciências da natureza, isso é muito mais estrito. Há o paradigma que todos seguem. É assim e não é assado. As pessoas não podem... Está faltando 5 minutos? Pensei que o sinal fosse esse. Estou reprimido aqui. Quando faltar, eu te aviso. Pode ir. Então, tá bom. Mas, então, o paradigma põe todos alinhados, quanto ao método, quanto ao problema que se deve buscar. E o Kuhn dizia, por isso a ciência avança tão rápido, porque, como soldados, eles todos vão na mesma direção, exploram o que é possível explorar com aquelas teorias, elas se esgotam, aí ocorrem revoluções científicas, que é o nome do livro dele, embora seja um livro que desenvolva essa ideia de paradigma. Então, a grande parte do tempo, os cientistas fazem coisas que não são tão inovadoras, mas a grande ciência é pura criação. E é isso que o Einstein diz. Tem um epistemólogo francês que frequenta o Brasil, o Paty, Michel Paty, que diz que, em Einstein, a realidade não é aquilo que se revela empiricamente. A realidade é um problema, é um programa, é um processo, sempre em mutação. A realidade se inventa, se explora, mas você sempre pode descobrir novas facetas e diferenças em relação àquilo que se acreditava até um certo momento. Então, existe uma outra expressão que descreve bem, existe uma espécie de véu que cobre a realidade. A realidade está coberta por um véu. E é a busca de levantar esse véu que a prática da ciência enseja. Eu acho, portanto, que essa afinidade entre ciência e arte, na criação, no mistério, no novo, na vontade de exibir alguma coisa que possa ser julgado, aprovado, aceito, isso e finalmente a afinidade com a curiosidade que todos temos, em particularmente as crianças têm, de procurar saber o que é. A ciência é uma prática de esse buscar o saber e não de aplicar sistematicamente o que é sabido. Essa é uma diferença enorme. Eu acho que são essas considerações que eu poria dentro do tempo aí disponível e que possam ser úteis para algum debate.